manifestação sobre futebol, que não é o meu forte, mas eu estou vendo que tem tudo a ver comigo. Eu cheguei aqui, tem vários companheiros que estão aqui juntos, né? Esse do lado de cá eu não conheço. Mas, o Anderson, da OAB, Mário Augusto, tivemos juntos em várias lutas. A Vitória eu militei intensamente na década passada no Movimento Cultura Nunca Mais. Justamente os deputados Marcelo Freixo, Chico Alencar e Molon são os que desde a década passada a gente trabalha junto em audiências públicas, que dão suporte à nossa luta por memória, verdade e justiça. Eu sou do coletivo RJ, Memória, Verdade e Justiça. Nessa mesa eu estou representando a articulação estadual também por Memória, Verdade e Justiça. É uma luta que está crescendo, sim. Finalmente está crescendo. Uma das nossas lutas é dar mais visibilidade ao que foram centros de detenção, tortura e execução neste estado, pelo menos no estado do Rio de Janeiro. Em outros lugares, os companheiros estão levantando isso também. Outros locais. Eu acabei de vir de um encontro nacional de comitês e entidades, sábado e domingo em Cajamar, e segunda, junto à CNV, fizemos uma série de reivindicações, né? E em vários estados, nós éramos 40 e poucas entidades de quase todos os estados, e essa luta por dar visibilidade a esses locais, nós da articulação já fizemos uma manifestação em frente ao prédio da Polícia Civil do DOPS, que encontra assim, não encontra ressonância quase nenhuma, né, nos governos. Os governos não ouvem o que a sociedade quer, raramente ouvem, né? Nem o governo, nem a Prefeitura do Rio de Janeiro, muito menos o governo do Estado. Então eu fiquei pensando assim, bom, eu tenho que dizer que nessa época que alguém comentou aqui, que era a época do Este é um País que Vai para Frente, eu estava presa. Essa era a minha quarta prisão, em 70, né? Eu fiquei presa até 74. O senhor Marinho defendeu o Fleury. Eu não duvido nada que, se ele era amigo do delegado Fleury, ele também tenha ajudado a financiar esses órgãos de repressão. Com certeza. Né? Financiar o Fleury, financiar o ex-delegado do Esquadrão da Morte, Cláudio Guerra, que incinerou companheiros nossos na usina de Cambaíba. Não é possível, se ele defendia o que Fleury fazia, que inclusive não eram nem esses centros de detenção. O Fleury, por exemplo, conseguiu montar centros clandestinos de repressão, como a Fazenda 31 de Março, a Casa da Morte aqui em Petrópolis e em outros locais. Então, a clandestinidade da clandestinidade para torturar e executar nossos companheiros. Isso é uma boa possibilidade, né, que ele também tenha financiado. Esse entulho autoritário a gente tem que continuar afastando. A gente tem que aprofundar a democracia. É nesse sentido que eu quero pedir até um contato com o Raul, porque vai interessar muito. Eu acho que a gente deveria levar uma campanha, já que a gente faz campanha por retirar nomes de torturadores, de logradores públicos, por que não fazer campanha para retirar o nome do João Avalanche e colocar João Saldanha, que foi mais popular e muito mais a gente pode incluir nisso uma
uma campanha pela troca do nome. João Saldanha a gente tem como uma figura ética. Quem é João Avelange, com seus 90 e poucos anos? É uma figura que a gente olha e diz, pô, é um cara que foi corrupto a vida inteira, né? É isso que, que aliás, não por acaso, demitiu em 69. Não por acaso, em 1969, demitiu João Saldanha. A gente tem que acabar com os impulsos autoritários que existem e aprofundar a democracia, seja onde for, na educação, na saúde e nos esportes. Por isso, vamos juntos. Fora Marim, regulamentação desportiva já, campanha para a troca do nome do Engenhão, de João Avelange para João Saldanha. Eu quero aqui saudar a todos os meus amigos e amigas, companheiros e companheiras de mesa, saudar aos companheiros torcedores das grandes torcidas do Rio de Janeiro. Quero dizer que eu, como pernambucano, que no meu tempo não tinha, quando eu era criança, televisão começou a aparecer e a gente conhecia o futebol pelo rádio. E os meus times eram os times de São Paulo, além do time de Pernambuco, que é o meu time, que é o Náutico, mas o meu time aqui no Rio é o Fluminense, eu não escondo. Como em São Paulo, sou Santos. E no Rio Grande do Sul, Internacional. Muito time! É muita paixão, como alguém falou aqui. Porque nós aprendemos a conviver com esse sentido que o futebol tomou na alma do brasileiro. Os esportes, ao longo da história da humanidade, sempre foram utilizados. A gente vê muito falar, não mistura com política, isso não tem nada a ver, não sei o quê. Reclamavam porque Sócrates, lá no Corinthians, levantou o movimento e colocou o futebol a serviço da democracia, reclamavam. Mas o esporte sempre foi utilizado por boas e por más práticas políticas. Hitler utilizou as escâncaras. O esporte tentou passar a ideia do homem superior nas Olimpíadas, que foi derrotado por um negro em 1936, um atleta. A ditadura brasileira usou o futebol, a Copa de 70, para se legitimar, para buscar o apoio popular. A ditadura argentina buscou se legitimar com a Copa do Mundo e com a seleção argentina. A ditadura chilena tentou organizar jogos de futebol para se legitimar. Inclusive tem um fato curioso, que a seleção de Pinochet, no seu momento, organizou um jogo de futebol com o Santos para se promover. E o Santos foi lá e meteu 5-0 na seleção chilena e ficou meio constrangedor, mas ele tentou utilizar aquilo para fazer o uso dos esportes. Eu acho que é natural, o esporte faz parte das nossas atividades da vida, da nossa alegria, da nossa paixão, do nosso direito ao lazer. E quando me procuraram, fui procurado pelo João para essa iniciativa, quer dizer que acolhi com muita satisfação e com muita alegria, e mais como uma missão política, que eu quero sim que o Estado brasileiro interfira na política, porque hoje o Estado brasileiro interfere através do BNDES, colocando dinheiro nesses estados na iniciativa privada para encher o rabo de muita gente aí, vem uma participação do Estado ajudando dos torcedores do Brasil. Esses grupos privados a cada vez mais utilizar o esporte para os seus interesses particulares. Por que não o Estado brasileiro interferir com valores, com ideias, com sugestões e, acima de tudo, com apoio ao esporte? Não apenas o esporte dos grandes craques que a gente vê desfilando, mas daquele campo de várzea que está sendo soterrado para fazer um prédio, do pequeno clube que não tem nenhum apoio, dos jogadores que ganham salários miseráveis. A maioria desse país ganha um salário miserável. Quem ganha é 1%, é 2% dos jogadores brasileiros que ganham altos salários. A grande maioria dos jogadores do mundo ganham salários miseráveis e são esquecidos e cumprem um papel
alegrar os nossos dias de domingo, as nossas arenas esportivas pelo país afora, das mais simples às mais sofisticadas. Então, tem sim uma ação política nisso. Eu quero dizer para vocês, principalmente a moçada mais jovem aqui, nós somos jovens, somos mais gachos, né? Mas eu não esqueço do que significou o futebol para mim, para a minha formação. Eu joguei futebol, e fui principalmente torcedor de futebol. Isso daí tem a ver, é o encontro das torcidas, a formação do caráter, a ideia de solidariedade, de fraternidade que você tem. Esses valores são construídos. É claro que houve distorção em organizadas que passaram a utilizar valores da violência, valores criminosos para encantar os estados e para levar a sua paixão.